vamos receber a doutora Carla Cardoso para falar sobre exames de imagem e a Covid-19. Bom dia, obrigado por ter vindo. Bom dia, é uma imensa satisfação estar aqui com vocês hoje, para poder compartilhar um pouquinho da minha história e um pouquinho da minha prática, né? Você atua como biomédica em exames de imagem. Como é que funciona essa adaptação dessa nova realidade mundial no exame de Covid? Então, nós temos aí algumas modalidades. Hoje, o padrão ouro para diagnóstico do Covid é o RT-PCR, né? Então, como que é feito esse exame? Faz uma coleta de uma secreção nasofaringe. Então, é colocado como se fosse é chamado de suave, mas é como se fosse um cotonete bem grande, né? E ele faz inserção pelo nariz e tem uma comunicação nessa região bem posterior, bem próximo da garganta. Então, a gente retira esse material e faz uma análise. O que analisa, então, esse RT-PCR? Ele analisa o RNA do vírus. Então, o ideal é que faça esse teste de 3 a 10 dias, mais ou menos, após os sintomas. Este exame, que é feito pelo SWAB, só detecta se está o vírus recorrente. Se ele já teve, e depende da fase que ele está, não é detectado, é isso? Não, aí depois de 10 dias, o indicado é que faça outros exames, como, por exemplo, o teste rápido. O teste rápido, ele tem uma sensibilidade um pouquinho menor, então após o 10º dia é ideal que faça ele, ou se não, o exame sorológico. O que ele vai detectar? Após o 10º dia já começa então a formação dos anticorpos, que são os IgGs e IgMs. O anticorpo IgG significa que já teve a infecção, né? Então infecção crônica. A infecção aguda são os anticorpos IgMs. Então, ele faz tanto o sorológico quanto o teste rápido, ele faz esse diagnóstico por meio desses componentes que são os anticorpos. Pessoal que foi diagnosticado com Covid, geralmente tem a manutenção com outro tipo de exame, e um deles é a tomografia através da imagem. Quais são as alterações mais visíveis no paciente que foi acometido pela doença? Então, a tomografia hoje ele é um método de triagem, na verdade, né? Ele não é um método que faz o diagnóstico. O que faz o diagnóstico é o RT-PCR, né? E esses dessas duas outras modalidades que eu disse. Então, a tomografia, ela fará, como a tomografia ela tem radiação ionizante, a radiação ionizante ela causa uma série de danos a nível celular, como, por exemplo, ela pode destruir alguns componentes da célula se você usa essa radiação ionizante de uma maneira inadequada, né? Então, por isso que a tomografia não serve como rastreamento, como diagnóstico. Mas depois que esse paciente fez o diagnóstico por meio do RT-PCR, já tem aí, começa com os breves sintomas, que são falta de ar, né, um pouco de falta de ar, a saturação começa a cair, aí sim é indicado fazer a tomografia. Os achados mais frequentes nós chamamos de padrão de vidro fosco. Então, na radiologia, nós temos muita analogia, né? Então, o vidro fosco, ele lembra aquele vidro embaçado do box do banheiro, por exemplo, né? Que você consegue ver o que está do outro lado, mas você não consegue distinguir se é uma mulher, se é um homem que está do outro lado. Então, o padrão do vidro fosco, trazendo isso para a realidade do diagnóstico por imagem, é como se você visse o parênquima pulmonar. Então, dentro do parênquima pulmonar, nós temos o interstício pulmonar, que nutre esse pulmão, né, por meio de uma rede de fibras. Então, isso é possível visualizar, e a parte perivascular também do pulmão, que faz toda a nutrição vascular, também é possível visualizar, porém um pouquinho embaçado. Você olha na imagem, nós chamamos de imagem hiperdensa, ela vai ficar um pouquinho branca, esbranquiçada. Então, é isso. Entendi. E você, enquanto profissional da saúde, está fazendo um serviço? Eu queria falar um pouquinho sobre a minha atuação, né, que eu sou biomédica e trabalho com diagnóstico por imagem. Atualmente eu sou servidora pública também, trabalho em laboratório, então por isso eu tenho esse contato com os exames de laboratório também, né? Por isso que a gente comentou a respeito do assunto. Então o meu Instagram, ele é um Instagram profissional. Eu abordo muito como eu sou docente também do curso de medicina e do curso de biomedicina, né? Então eu faço toda essa introdução de diagnóstico por imagem para o curso de medicina. E biomedicina eu trabalho tanto na graduação quanto na pós-graduação. E eu vejo a necessidade dos meus alunos de entender um pouquinho mais sobre diagnóstico por imagem. Não só os meus alunos, mas qualquer profissional da área da saúde. Então, daí veio essa necessidade, né, de criar esse Instagram profissional. Criando o Instagram profissional, eu comecei, então, com alguns cursos. Por exemplo, hoje nós temos a residência profissional, multiprofissional, e dentro dessa residência multiprofissional, nós temos engajado também o profissional biomédico. Mas não existia nenhum curso com essa intenção, né, de capacitar o profissional. Então, eu criei meu Instagram, dentro do Instagram eu
ministro esses cursos, né, para a residência multiprofissional para profissionais biomédicos, e tem assim um grande histórico de alunos que já passaram em várias unidades de saúde que são bem conceituadas aí em todo o Brasil. Então, por isso que me veio essa vontade, esse desejo de criar esse curso na área de residência multiprofissional, e aí o desejo foi crescendo, né? Aí veio também a mentoria na área de diagnóstico por imagem, na qual eu faço mentoria para todos os profissionais da área da saúde, enfermeiros, fisioterapeutas, biomédicos, né, médicos, acadêmicos de medicina, né, que têm interesse em conhecer um pouquinho mais sobre essa área. E com a Covid-19 e essa pandemia, todo mundo em casa, e a gente fica um pouquinho ocioso, no home office, né, eu acho que isso aconteceu com muita gente, me veio a ideia de criar essas lives. Então, a minha live, as lives que geralmente eu faço no meu Instagram, eu levo profissionais da área da saúde, como por exemplo, que estão aí na linha de frente dessa pandemia, né? Então, são médicos renomados, conceituados a nível nacional e até internacional. Eles estão ali falando um pouquinho sobre a atuação deles e esclarecendo dúvidas para a população também. Porque com a pandemia o pessoal já fica assim meio, será que eu vou no hospital, né? Já fica meio receoso. Então, por meio das lives, você lá na sua casa, fica muito mais fácil você ter esse convívio, né, com aquele profissional, retirar dúvidas. Esse foi o intuito, né, levar essa clareza, essa objetividade e o conhecimento para todo mundo, de uma maneira assim que tem uma linguagem fácil e atrativa para todos. Então, meu Instagram, aproveitando, né, falando do Instagram, eu vou deixar aqui para vocês, meu Instagram é @carlacardoso1234. Toda semana nós temos um profissional da área da saúde falando sobre essa linha de frente, sobre a pandemia, sobre o Covid. Isso é muito importante, que o ambiente acadêmico já é um ambiente meio estressante para o aluno, né? Para o docente eu acho que já é mais tranquilo, mais fácil, que está lidando ali sempre com as mesmas disciplinas, já tem aquilo de uma maneira mais suave na cabeça. Mas para o acadêmico, ele ainda tem essa dificuldade. Você percebe que nesse meio virtual as pessoas têm participado mais, aproveitam melhor essas informações, como é que os alunos veem essa atuação da professora nessas lives? Nossa, com certeza, né? Eu acho que o aproveitamento é muito maior, não só para os meus alunos, como para todas as pessoas, né? Todos os profissionais que têm participado falam, tá muito bacana, gostei, ou eu quero que você chame um profissional de tal área, né? Eu queria ter um conhecimento maior, por exemplo, na área de neurologia, né? Quais são as alterações neurológicas na COVID, né? Que já é uma proposta para a gente fazer nas próximas lives, convidar aí um médico neurologista para estar falando conosco. Isso aí, fico muito feliz de você ter vindo participar, tirar essas dúvidas. O pessoal que tem dúvidas sobre a Covid-19, exames por imagem, siga lá a doutora Carla, que com certeza ela tem muito a oferecer, e queria presentear você para fazer as suas atividades físicas aí regulares. Muito obrigada. Um boné da nossa TV Gazeta aí. Eu que agradeço pelo convite, pela prestatividade sua, né, e de toda a equipe de vocês. Muito obrigada. Eu que agradeço, sucesso. Não sai daí, daqui a pouco a gente está de volta. Vamos para um rápido intervalo e a seguir vamos receber o empresário Pedro Henrique para falar sobre o mercado de suplementos alimentares. Continue ligado, voltamos já.